Duas pessoas morreram na sequência do colapso de um hotel na cidade de Cruyff, na Alemanha, na terça-feira. 9 pessoas ficaram presas nos escombros, entre elas uma criança de 2 anos. Leider müssen wir auch 2 Todesfälle, eine weibliche Person, eine männliche Person, beklagen. No momento do acidente, encontravam-se no interior do edifício 14 pessoas, tendo 5 delas conseguido sair do hotel sem ferimentos. Os trabalhos de resgate no local continuam, com as autoridades a falarem em intervenção extremamente exigente. Und da müssen wir jetzt behutsam vorgehen, weil die gesamte Gebäudestruktur gleicht einem Kartenhaus. Wenn man dort an der falschen Karte zieht, stürzt dieses Gebäude mit Sicherheit ein. Cerca de 250 trabalhadores de emergência foram mobilizados para o local, bem como cães de salvamento. Na segunda-feira tinham sido efetuadas obras no hotel, no entanto, ainda não foi esclarecido se essa foi a causa do colapso. Soldados ucranianos passaram fronteira com a Rússia e entraram na região russa de Kursk na terça-feira. Uma informação divulgada pelo próprio Ministério da Defesa, em Moscovo. Kursk faz fronteira com Sumy, na Ucrânia, uma zona que tem sofrido ataques diários desde que o exército russo foi expulso da região. Fontes russas disseram no Telegram que as tropas ucranianas avançaram 15 quilómetros e capturaram 11 localidades, informações que ainda não foram confirmadas. Entretanto, o presidente da Rússia já reagiu. Vladimir Putin disse tratar-se de uma provocação em grande escala. Inicialmente, o Ministério da Defesa da Rússia disse ter repelido a incursão na terça-feira, mas há ainda relatos de combates na área. Há também informação de que a Rússia perdeu 2 helicópteros e 2 tanques nesta incursão. Um dos helicópteros foi abatido por um drone. Apesar da guerra com a Rússia, o delfinário Nemo em Odessa enche-se regularmente de visitantes. Crianças e adultos chegam de toda a Ucrânia para assistir aos espetáculos. Aqui esquece-se por momentos o conflito que se trava no país. De acordo com o seu treinador, tal como os golfinhos se apercebem das pessoas que os visitam, também conseguem detectar as manifestações da guerra quando estas estão por perto. Когда слышен какой-то взрыв вдалеке, все, что они слышат, это вибрации. Да, и они могут просто залечь на дно. O ambiente de guerra pode afetar o aquário com os constantes cortes de energia, a interferirem com a temperatura da piscina e com alguns treinadores a partirem para a frente de combate. Para além disso, os golfinhos precisam de uma dieta muito variada, comendo até 13 tipos diferentes de peixe por dia, difíceis de encontrar em tempos de conflito. Os alertas são frequentes, pelo que apenas uma fração dos espetáculos chega ao fim. Em caso de necessidade de evacuação, o staff da estrutura preparou um procedimento específico. Всередину великих грузових автомобілів поміщені великі мобільні басейни разом з тренерами, до яких вони звикли. Alguns destes golfinhos permaneceram em Kharkiv até ao limite, mas tiveram de ser movidos, uma vez que a cidade é regularmente atingida por ataques com mísseis. A etnia sérvia do norte do Kosovo protestou na quarta-feira contra a abertura da ponte sobre o rio Ibar. Esta é a principal ponte de Mitrovica e divide a cidade entre o sul, de maioria albanesa, e o norte, de maioria sérvia. Os manifestantes alegam que o encerramento desta estrutura a veículos os protegeu de limpeza étnica. Ovaj most ovdje koji se nalazi da je spasio multietničnost Kosova i njihov politički koncept zbog koga je Srbija besomučno bila bombardovana 78 dana. Do ovog mosta, do ove obale Ibra stalo etničko čišćenje koje je besomučno trajalo od 1999. godine i 2000. godine. O primeiro-ministro do Kosovo informou os diplomatas ocidentais na semana passada sobre os seus planos de abrir a ponte a veículos, uma medida à qual se opuseram a NATO e os principais países ocidentais. A ponte sobre o rio Ibar é o símbolo mais marcante das divisões entre a etnia sérvia e a etnia albanesa no Kosovo. Francisco realizava a primeira audiência-geral após a pausa de verão durante o mês de julho. Foi na sala de audiências do Vaticano e não na Praça de São Pedro por causa do calor em Roma. Mesmo em recinto fechado, a temperatura subiu quando 2 manifestantes de um grupo de defesa dos animais interromperam a celebração. Nos cartazes que mostraram, estava escrito que as touradas são um pecado.
Nas t-shirts que traziam, lia-se "Parem de abençoar as corridas". As ativistas pertencem à PETA, uma organização que tem apelado ao Papa para cortar os laços da Igreja Católica com as touradas. Querem que Francisco condene aquilo a que chamam desprezível desporto sangrento. Segundo a PETA, todos os anos dezenas de milhares de touros são mortos em touradas em todo o mundo, muitas delas dedicadas a santos católicos. O Grupo Austríaco de Ação Climática Última Geração tomou uma decisão. Vai terminar os protestos. Pelo menos para já, estes ativistas dizem que o governo não está a responder às reivindicações. Protestform war zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns dazu entschlossen haben, unbedingt notwendig. Also wir brauchten auch eine gewisse Alltagsdisruption. Und am Ende des Tages ist das Problem des Scheiterns ja eher das, dass sich nicht genug Menschen getraut haben, nicht den Mut hatten, gegen die Regierung jetzt wirklich friedlich aufzustehen und sich dagegen zu lehnen. O Grupo Última Geração ficou conhecido pelos protestos disruptivos como este. Os ativistas já se colaram nas estradas mais movimentadas e até em pistas de aeroportos. Especialistas em comunicação dizem que este tipo de ações é eficaz em chamar a atenção do público, mas por pouco tempo. Além disso, não resulta em grandes mudanças políticas. Ist besser so, meiner Meinung nach, weil sie nichts erreichen damit. Weil das auf einer hohen Ebene entschieden werden muss und nicht auf der Straße. Finde ich nicht so gut, weil die Aufmerksamkeit der Klimaaktivisten schon dazu beigetragen hat, dass die Menschen sich ein bisschen Gedanken machen. Mas o Grupo Última Geração não vai deixar de existir, vai agora pensar em formas diferentes e mais eficazes de fazer campanha. Esta terça-feira foi um dia de grande entusiasmo no atletismo, com a atribuição de várias medalhas. Cole Hawker e Gabby Thomas conquistaram as medalhas de ouro ao vencerem os 1500 metros masculinos e os 200 metros femininos e colocaram os Estados Unidos no topo da tabela dos países mais medalhados. A Grécia também alcançou o pódio, com Miltiadis Tentoglou a vencer o salto em comprimento masculino e a conquistar a primeira medalha de ouro do país em Paris 2024. Mas a alegria da delegação grega foi manchada pela notícia de um atleta suspenso devido a um teste de doping positivo. O seu nome não foi divulgado. Noutras notícias do atletismo, Rana Reider, o treinador dos campeões olímpicos André de Grassi e Marcel Jacobs, foi banido dos Jogos Olímpicos devido a alegações de má conduta sexual. A China e os Estados Unidos mantêm-se no topo do quadro das medalhas, enquanto a Holanda alcançou o título de ouro no sprint por equipas masculino. Na luta livre, o cubano Mijael López fez história ao tornar-se o primeiro atleta olímpico de sempre a ganhar o ouro numa prova em 5 jogos consecutivos. A despedida perfeita antes da sua reforma aos 41 anos. Todos os dias são servidas cerca de 40 mil refeições nos Jogos Olímpicos de Paris, seja na aldeia olímpica ou perto dos locais de competição. A organização quer combater o desperdício alimentar. Por isso, o que fica nos pratos ou prateleiras está a ser distribuído pelos mais carenciados da capital francesa. Since the beginning, we've received about, for this warehouse here in Gennevilliers, we've received about 15 tons, and overall, with the other warehouse in Paris, about 30 tons. Parte da comida recolhida pelo Banco Alimentar francês foi levada para uma mercearia em Épinay-sur-Seine, um subúrbio a norte de Paris. É onde se vendem alimentos a preços reduzidos. On profite parce que ça nous aide. Ça nous aide normalement. Nous, les gens qui n'ont pas beaucoup de salaire, on est d'aller acheter au magasin cher, on achète moins cher ici. A parceria com o Banco Alimentar serve também como exemplo de sustentabilidade para próximos Jogos Olímpicos e outros grandes eventos.
Os festivaleiros já estão a chegar para o Festival Sziget, a 30ª edição do maior festival de música e cultura da Hungria. A organização espera quase 500 mil de pessoas, vindas de todo o mundo. É o caso de Jena, veio da Finlândia e é a 5ª vez que vem ao festival. Sziget, the main theme is love, and the atmosphere here is amazing. People are so kind. Vai haver mais de 1000 eventos em 50 locais diferentes. E não são só concertos. Este ano há também um circo, teatro de rua e outros espetáculos culturais. Na Global Village, por exemplo, o dia começou assim, com um espetáculo de dança indiana. Mas a maioria das pessoas veio mesmo ver os concertos, com estrelas pop húngaras e internacionais. Ez még csak Kylie Minogue beállása az esti nagykoncert előtt, de így is több tucatnyian tombolnak már a nagy színpad előtt. Kezdődik a Sziget Fesztivál, 6 napon keresztül, itt minden tele lesz emberekkel. Entretanto, na zona das tendas, Andrea e os amigos que vieram dos Países Baixos preparam-se para a primeira noite no festival. Just fun, like a whole different environment than other places. So I'm very excited to not sleep at all. O Festival Sziget decorre em Budapeste, na Hungria, durante 6 dias.